Boa noite. Hoje, nossa aula de planejamento alimentar, vamos falar sobre alimentação do pré-escolar. Um tema bem gostoso, bem dinâmico, muito importante para todos nós. Bom, gente, vamos lá. Primeiro, qual é a fase do pré-escolar, né? Qual é a idade que abrange essa fase? Ela vai dos 2 até os 6 anos de idade. Tem algumas bibliografias, pessoal, que podem trazer para a gente de 3 a 6, tá? Mas eu ainda gosto mais da de 2 a 6 anos, porque ela junta bem com aquilo que a gente já aprendeu, com aquilo que a gente já estudou. Então, vocês pensem que vem, né? O bebê nasce, falamos de aleitamento materno, depois aquela transição para iniciar a comer, tá? Pode ou não ficar com o leite materno até os 2 anos, ou eu posso introduzir um leite artificial. A criança aprende a comer com 1 ano de vida para estar comendo, né? Uma alimentação bem da família, e aos 2 anos inicia-se a idade pré-escolar. Bom, qual a importância da alimentação nesta fase, gente? Primeira importância é nós tentarmos ajustar, adequar, né? Cumprir aí as necessidades nutricionais que essa criança tem, tá? Porque é uma criança que está em fase de desenvolvimento, está em fase de crescimento, certo? Então eu preciso ajustar corretamente quanto essa criança precisa ingerir. Então, adequar o que ela come à sua necessidade. Outro fator importantíssimo, né? Tanto quanto aí, digamos assim, é a formação de hábitos alimentares dessa criança, que vão ficar para sempre, gente, tá? Aqui é a hora. Agora é a hora de a gente introduzir hábitos alimentares saudáveis, mostrar os alimentos, fazer essas crianças conhecerem aquilo que elas comem, porque é agora que eu vou conseguir formar bons hábitos. Bom, vamos pensar um pouquinho nas características físicas e de crescimento, né, do pré-escolar. Quem tem uma criança, né, nessa faixa etária, as mães e os pais que estão ouvindo essa aula, eu que tenho um menino hoje de 5 anos na fase pré-escolar, já tive 2 que passaram por esta fase, a gente sabe que é uma fase totalmente assim maluca da criança, que ela não para, né? É uma criança que brinca, é uma criança que pula, é uma criança que anda, é uma criança que corre, que pula corda. Uma hora tá no skate, outra hora tá no patinete, outra hora tá de patins, outra hora tá jogando bola, enfim, tá? É uma criança que tem muita energia, certo? Para pôr para fora. Se eu comparar, tá, o crescimento que essa criança tem em termos de intensidade e de ritmo, ela é um crescimento mais tranquilo do que aquele visto no primeiro ano de vida. Vocês lembram comigo? Então pensem assim: um bebezinho nasce pititico, 2 quilos e pouco, 3 quilos, 3 quilos e meio. Passou 1 ano de vida deste bebê, vocês têm a ideia já de como ele mudou em tão pouco tempo, né? Então, ele tem um pico de crescimento aceleradíssimo, um ritmo enorme, porque em 12 meses, que é um pouquíssimo tempo, o quanto essa criança muda, né? Pensando em um recém-nascido para uma criança de 1 ano. Se eu fazer essa comparação aqui com o pré-escolar, o ritmo de crescimento é mais tranquilo, é mais desacelerado. Ele vai mudar, mas eu também tenho um intervalo, um espaço de tempo muito maior. Mas uma coisa importantíssima de a gente pensar no pré-escolar, né? Isso a gente pode conversar com pedagogos, né? Com pessoas da área da educação, com os psicólogos, pessoas que se dedicam a estudar aí a criança e suas fases de desenvolvimento. É um período de intenso desenvolvimento psicológico, né? Mental. Então fala assim: as capacidades mentais estão em desenvolvimento. Então ela tem um maior raciocínio, ela tem uma exploração do ambiente que ela vive, ela aprende
tudo. Tanto que uma criança em idade pré-escolar aprende a ler, aprende a escrever, conhece os números, é fantástica essa transformação. Ainda falando, né, de como essa criança é, de como são as suas características físicas e de crescimento, nós temos que pensar que essa criança, ela tem aí já um sistema metabólico, um sistema digestório ou digestivo bem parecido com o do adulto, né? Fala assim, olha, funcionando com capacidade igual ou semelhante ao sistema dos adultos. Uma criança que já tem a formação dos dentes, né? Pode começar aqui a troca dos dentes, tá? Então, é um momento que eu preciso também incentivar essa criança a aprender a comer. Ela vai usar talheres, ela vai ter essa capacidade de autoalimentar-se, tá? Ela consegue fazer suas refeições. Então, é importante esse estímulo correto. Olhem a foto aqui, né? Comendo em família, comendo à mesa, comendo com os irmãos, se tiver os irmãos, né? Estar ali fazendo as suas refeições. Eu posso fazer aquela transição de prato fundo para prato raso, de colher para talheres, garfo, faca. É o momento, gente. E é o momento em que essa criança aprende. Isso é muito legal. Bom, a criança se torna mais independente, né? Acabamos de falar. Acabamos de também lembrar dessa capacidade de autoalimentação, tá? É um período, e isso é muito importante, que ela tem uma identificação e uma imitação dos pais muito grande, tá? Então, aí fica aquela posição dos pais também como exemplo, né? Se o meu pai come, eu como. Se minha mãe come, eu como. Se tem na mesa e os meus pais se alimentam, eu também, porque não tem perigo, eu vou comer também, certo? Então, esse estar junto, que é uma coisa que talvez, né, tenhamos perdido em algum momento aí, mas precisa ser retomado, esse estar junto na hora de comer, esse momento de socialização, tá? De estar com as crianças, de estar com os pais, às vezes tem a presença maravilhosa dos avós. Esse comer junto é muito importante. Esse comer à mesa, não comer em frente à TV, não comer em frente ao computador, não comer em frente ao celular ou com o celular, não comer em frente ao tablet, não comer e cada um ficar com o seu celular ali sem nem olhar para a criança, certo? Temos que pensar, e vocês como profissionais da saúde, têm que pensar que esse momento é um momento de aprendizagem, certo? E que não volta mais, porque a gente não consegue ainda voltar no tempo. Bom, vou ler para vocês. Na fase pré-escolar, ocorre uma maturação progressiva da linguagem e da capacidade da criança se relacionar com o meio ambiente, especialmente com seus familiares e com seus amigos. E há uma crescente facilidade no manuseio da linguagem e na coordenação de ideias. Então, as crianças elas estão a todo tempo aprendendo a falar. Por isso a importância de nós falarmos o nome dos alimentos, falarmos o que ela está comendo, usarmos também a alimentação para trabalhar cor, né? Porque o alimento é muito colorido, tá? Então eu consigo trabalhar cor, aquela questão do prato colorido, gente, tanta coisa que dá para se trabalhar em escolas e na sua própria casa, com seu próprio filho, com o alimento, que é fantástico, tá? Bom, alguns erros nessa fase e que precisamos nos preocupar e precisamos melhorar. Então, coloquei para vocês. Alimentos industrializados, enorme, tá? Nós sabemos do instrumento de estudo que nós temos e que também estou disponibilizando para vocês, que é o Guia Alimentar, né, para a população. Vocês viram na outra aula o Guia Alimentar para crianças menores de 2 anos, agora já é o Guia Alimentar para a população, certo? Então lá ele vai falar dos alimentos in natura, os alimentos minimamente processados,
os alimentos processados, né? O perigo, tá? Então, muita bolacha recheada, muito suco, suco em pó, macarrão instantâneo, sorvete, salgadinhos, tá? Então, precisava ter um maior amor com essas crianças, precisava um cuidado melhor, né, com relação à propaganda, certo? Que atinge as crianças. Existe já documentos pensando como tornar as cantinas escolares mais saudáveis, né? Que seria excelente, importantíssimo, tá? E também orientar a família, os familiares. Vocês, como técnicos, como profissionais de saúde, podem trabalhar em escolas, né? Em escolas particulares ou em escolas mesmo municipais e precisarão orientar esses pais, certo? Ao invés disso, dê isso, troque isso por aquilo, né? Orientar que os pais tenham essa consciência, sejam mais criteriosos com relação ao que oferecer a seus filhos, né? Do que qualquer alimento. Bom, tem aí, né? Alguns erros, continuando pensando nos erros, né? Outros erros que eu coloquei aqui, que é muito comum, não precisamos citar nome, nada, mas aquela coisa de brinquedo, personagem e o alimento, né? Aquele kit, brinquedo, personagem e alimento. Eu sei, gente, eu tenho um filho de 5 anos e a hora que ele vai escolher o que ele quer comer isso, o kit, brinquedo, né? Aquele brinquedo, aquele personagem famoso, aquele negócio, com o alimento, que também nem sempre é saudável, tá? E cuidado, tá? Porque isso pode até acontecer, mas tem que ser muito esporádico. E o que que eles fazem? Eles já fazem o uso do brinquedo como atrativo para essa criança, sabe? Às vezes você vai lá no mercado, você vê algum alimento, né? Alimento voltado para a criança, mas o atrativo é o brinquedo. Então, se você comprar aquele produto, você tem o brinquedo. Então, tomar muito cuidado com isso, pessoal. Outro erro que às vezes nós cometemos, como mães, como pais, como educadores, né, como profissionais. Não apresentar os alimentos, não apresentar seu nome, o sabor, os benefícios para a saúde. Então eu posso trabalhar milhões de coisas voltadas ao aprendizado dessa criança pensando no alimento, né? Às vezes fazer uma pesquisa, né? Na escola mesmo ter uma aula de educação alimentar para as crianças. Cada semana trago um alimento novo, mostro para eles o que é esse alimento, de onde ele vem, como ele chama, qual é a cor dele, o que podemos fazer com ele. Ele é doce, ele é salgado, ele é azedo, ele é amargo. Como que ele é? Explorar esse alimento. Às vezes eu mesmo vejo em casa, né, os meus filhos cometendo alguns erros de falar o nome dos alimentos errado. Achando que, ai, brócolis, isso é brócolis, é brócolis. Ah, esse daqui é rabanete. A rabanete, nunca vi, é couve-flor, sabe? Trocar tudo. Por quê? Porque a gente não para ensinar, não para mostrar, não para trabalhar, não leva as crianças às feiras, não deixa as crianças escolher as frutas, as verduras. Então ela passa às vezes a não conhecer o nome, não saber que alimento é aquele, mas o da televisão, né? O do supermercado lá da prateleira, ela acaba conhecendo. Bom, gente, um cuidado, uma preocupação muito grande que a gente tem com essas crianças, né? É porque tudo está sendo introduzido para elas, certo? Elas são uma esponja, elas absorvem tudo e está sendo os alimentos todos introduzidos para ela. Então, nessa idade nós já temos elevado consumo de refrigerantes, tá? Não precisa ser nessa idade. Eu já vi mães darem refrigerante para os seus filhos na mamadeira ou no copinho de suco, no copinho de transição, que a gente pode chamar, né? Refrigerante. Eu tenho um filho de 5 anos que nunca bebeu refrigerante, certo? É fácil? Não é, mas é necessário, tá?
Alto consumo de batata frita, adoram, adoram. Falo também pelo meu próprio filho, né? Se for para ele escolher. Primeiro lugar, eu acho que batata em si é um alimento que as crianças adoram. Eu vejo aqui em casa. Mas, lógico, se eu for pôr para ele batata cozida no arroz ou batata frita, filho? Claro que a frita vai ganhar. É claro, eu tô escutando ele falar. Mas então o que eu faço? Eu não dou a opção da frita. Vamos fazer uma batatinha cozida no arroz. Certo? Muito melhor. Ausência de vegetais, culpa dos pais. Ausência de carnes. Essa ausência de carne, gente, lógico, não estou questionando, não estou indo contra, não estou me opondo àqueles pais que são vegetarianos e também querem passar esse estilo de vida para a criança. Eu só acho que talvez essa criança pudesse escolher, né, o que ela prefere. Às vezes é uma criança que não vai se adaptar a essa ausência de carnes. E também por ser um período de crescimento, ser um momento que ela precisa muito de proteína, certo? Eu também acredito que a carne é muito importante nesta faixa etária. Bom, olhe uma coisa importantíssima que eu vou falar agora. Alimentos com baixa palatabilidade oferecidos em um contexto negativo. Alimentos ricos em açúcar ou com alta palatabilidade oferecidos em um contexto positivo. Então, um é oferecido na ameaça, na briga, no berro, no grito. O outro é oferecido em festas, em passeios, em recompensas, em presentes, em prêmio. Olhe como a gente erra, tá? O que seriam alimentos com baixa palatabilidade, pessoal? Alimentos que, ao paladar, não são tão atrativos. É bem isso, tá? Em algum momento aqui vocês vão ver, eu já comentei isso em aula com vocês, que esse gosto por sabor doce, né? Ou esse negócio com açúcar é inato. Ou seja, a gente nasce com. Ninguém precisa me ensinar a amar o açúcar, porque eu já tenho essa facilidade, já tenho essa predisposição, tá? Mas alguém precisa me ensinar a amar a rúcula, o agrião, em amar o rabanete, em amar o brócolis, em amar a couve-flor, em amar o pimentão, em amar a berinjela, em amar a beterraba. Fui clara, né? Mas o que acontece? O erro, né? Às vezes que os pais, que a gente acaba fazendo, os cuidadores aí das crianças, se não comer verdura e legume e a salada, não vai brincar com o tablet, não vai jogar videogame, não vai brincar no celular. Parece aquela mãe louca gritando. Errado, né? Filho, vamos comer a salada, vamos comer a verdura, ela é importante, ela é colorida, ela tem um gosto diferente, mas ela é saudável, ela tem vitamina, tem minerais, faz tão bem para o nosso corpo. Depois que você comer toda a salada, todo o legume, experimentar, daí depois do almoço você escova os dentes e vai brincar um pouquinho com seu tablet ou vai brincar um pouquinho no videogame. Fui melhor? Com certeza. Então, às vezes, o contexto, gente, como a gente fala, né? E o quê? E o doce, o sorvete, o açúcar é sempre num contexto maravilhoso. Festa de aniversário, uma delícia, eu adoro, amo bolo, brigadeiro, beijinho, bicho de pé, pirulito, batata frita, um passeio, uma viagem, a sobremesa. Então, eu não tenho dificuldade em inserir, né? Porque ela vem,
Ela vem, ela por si só. E está sempre ligada a um contexto maravilhoso. Então, toma cuidado com esse tipo de coisa. Outras preocupações que eu listei para vocês. Osteomalácia, tá? Vou falar rapidinho aqui. A osteomalácia, na verdade, é um problema nos ossos, tá? Aí é uma falta de vitamina D, também relacionada ao cálcio, que pode levar depois, mais para frente, a uma osteopenia, a uma osteoporose. Então, é sério. E na criança, ela pode causar algumas deformidades. O peito de pombo, aquele saltado aqui, aqueles ossos que não foram bem formados, pode causar aquela perna em arco, tá? E acho que hoje o principal motivo, a principal preocupação que a gente tem é a falta de vitamina D, porque as crianças brincam menos expostas ao sol. Hoje é preocupante as crianças brincarem nas ruas, né? Tenho que confessar, tá perigoso. Hoje é preocupante, gente, as crianças irem para um parque sem ninguém, não dá. Hoje as casas são menores, eu não tenho às vezes tanto quintal, então essa vitamina D, né? A obesidade, a gente já vai falar um pouquinho dela. Deficiência de ferro, isso pode estar ligado àquela ausência de carne que eu comentei com vocês. Problemas de cárie dental, principalmente pelo excesso de açúcar e não incentivo à escovação. E alergias alimentares, que cresceram assim tremendamente. Depois eu vou comentar com vocês um episódio de alergia, tá? Que eu já sofri também meio merecido, porque o meu filho comeu um alimento nada saudável e acabou refletindo numa alergia muito forte aí nele, tá? Também eu queria destacar de todos esses, o que mais está se falando é na obesidade infantil, certo? Que isso vem crescendo, né, de forma alarmante. Vou ler para vocês, constituindo-se numa ameaça à saúde e ao desenvolvimento desses grupos, sendo ainda mais preocupante, uma vez que o estilo de vida sedentário nas faixas etárias mais novas, associadas à dieta com alto teor de calorias, gorduras, açúcar e sódio, coloca em risco o futuro das crianças. Então, as crianças estão comendo mais alimentos desse tipo, né, que eu comentei aqui com vocês, e cada vez mais paradas. É celular, é videogame, é tablet ou é TV mesmo, tá? Não tem aí um momento de lazer, de gasto energético. A educação física na escola é uma bobagem. Claro que não, né? Eu acho que as crianças têm que ser mais incentivadas a praticar esporte, nadar, correr, andar de bicicleta, né? É que a gente vai criando assim, os pais acabam tendo outras preocupações, outras prioridades e não fazem isso com as crianças. Isso é errado, tá? E isso pode levar à obesidade, né? É uma preocupação que os médicos têm. Olha, eu levei meu filho, ele não está na fase pré-escolar mais, né? Ele já está na fase escolar. Mas eu levei ele ao médico e o médico pediu alguns exames e ele falou: Mara, eu vou pedir, mas nunca antigamente eu pedia glicemia, colesterol total e frações para as crianças. Hoje eu peço para todas as crianças. Afere pressão. Nunca tive criança hipertensa. Hoje eu tenho. Então, olha a mudança, né, alimentar que nós estamos sofrendo por erros no planejamento alimentar. Por isso essa preocupação em estudar, né, o planejamento alimentar correto dessas crianças. Uma coisa que pode acontecer, gente, não é assim geral, tá? É característico da idade, mas pode ou não acontecer. Eu nunca tive esse problema com os meus filhos, mas em consultório eu já tive pais que relatavam problemas de inapetência dos seus filhos, ou seja, não tinham vontade de comer, tá? Falta de apetite, certo?
Muitos atribuem isso a uma doença e não a um fator fisiológico. Geralmente, gente, é mais um período, é mais um fator fisiológico. Às vezes é uma graça, uma manha, né? Uma forma de chamar atenção. Então tem que ver todo esse ambiente que pode acontecer, essa inapetência, tá? Para a gente tentar localizar qual que é o verdadeiro problema. Olha o que eu vou falar. Isto pode acarretar diagnósticos errôneos de anorexia e o uso inadequado de alimentos estimulantes ao apetite ou do apetite. Então, às vezes, eu acho que essa criança está com problema para comer, introduzo, né, um estimulador de apetite sem necessidade, tá? Porque ela, às vezes ela tá com essa inapetência, com essa falta de apetite por um erro, um outro motivo, certo? De uma outra, um outro fator, tá? Se os pais não aceitarem esse comportamento como transitório e reagirem com medidas coercitivas, este pode se transformar em um distúrbio alimentar real e perdurar em fases posteriores. E daí a gente vai falar, comentar lá da adolescência, né? Que daí pode. Então, talvez tentar primeiro descobrir a causa, o fator, porque é um momento, né? Lógico, gente, em qualquer situação de doença, tá? Uma coisa que vai mudar de cara na hora é o apetite da criança. Se do adulto isso já muda, gente, imagine de uma criança, tá? A gente fica doente, primeira coisa que a gente tem, ai, parece que não quero comer. Altera paladar, altera cheiro, altera tudo, né? Numa criança, muito mais. Então, realmente investigar primeiro essa inapetência, tentar descobrir o real motivo para daí introduzir com com um tratamento, vamos dizer assim, tá? Bom, o que influencia a ingestão alimentar da criança, da idade pré-escolar? Então, eu coloquei 4 coisas aqui. Ambiente familiar. Pode ver, ela está em primeiro, tá? Ela é a primeira coisa que influencia. Olhe como eu estou sendo má agora, tá? Muito brava, certo? As crianças não possuem uma habilidade de escolher uma dieta nutritiva e balanceada. Essas crianças não têm por si só ainda, porque estão crianças, estão na fase pré-escolar, de falar: nossa, este alimento aqui é super nutritivo, eu preciso comer. Ah, este alimento não é nutritivo, não preciso comer. Então, quem decide por elas? Família. Família, família, família. Tendências sociais. A criança em idade pré-escolar, desculpem, ela já vai, né? Ela já tem um ambiente de socialização com outras crianças. Isso está muito envolvido com relação às creches e às escolas, né? Dependendo de qual das duas essa criança frequenta. Então, claro, pode ter aqui, né, um modelo ali da creche, um modelo social delas? Pode, com certeza, tá? Então, tem que tomar cuidado com isso. Mensagens da mídia, certo? Então, o que a mídia faz? A mídia, às vezes, né, só destrói. Alimentos pobres em fibras, alimentos pobres em vitaminas, alimentos pobres em minerais e alimentos ricos em quê? Açúcar, gordura trans, gordura saturada, né? Só no que eu não preciso, tá? E o que a gente acabou de falar, mal-estar ou doença, né? Se a criança está passando por um momento de mal-estar, ou ela está doente, ou está ficando doente, certeza, gente, isso vai influenciar no quanto ela come, vai influenciar na ingestão alimentar dela. E a tendência daí o que é? Não comer. Esse apetite começar a reduzir, certo? A diminuir e ela acaba tendo aí um período de inapetência. Mas o motivo é a doença, esse mal-estar, né? Ela não tá bem.
Coloquei para vocês, depois nós vamos estudar aí os cálculos para chegar no GEB e no JET de uma criança em idade pré-escolar, né? Mas coloquei para vocês terem também as necessidades nutricionais de alguns nutrientes e de alguns minerais, cálcio, ferro, vitamina A, vitamina C, certo? E depois a gente vai entrar para os cálculos, tá? Para chegar em quantas calorias essas crianças precisam comer. Os alimentos e o ato alimentar, né? Olha aqui que figura linda. Deixa eu vir mais para cá aqui para vocês verem, né? Colorida, bonita, né? Dos alimentos e a criança. Então vamos citar aí alguns. Primeiro, gente, verduras e frutas, tá? Olha que lindo, olha aquele prato lá em cima, né? Com frutas, morango, banana, uva. E aquilo ali deve ser uma uva passa, o pretinho do olho. Ai, eu fiquei encantada. Quando eu fui fazer essa aula e comecei a ver as fotos, né? É muito legal. Se a gente pensar de uma forma geral e bem assim, né, grosseira, as verduras e as frutas, mas principalmente as verduras, elas não têm uma boa aceitação, tá? Então não adianta a gente ter essa ilusão, tá? Geralmente elas não são muito apreciadas. Então, o que a gente precisa como educador, né? Como responsável aí pela formação dos bons hábitos? Apresentação, né? Caprichar, procurar incrementar na cor, às vezes nos cortes. Olha algumas dicas. Preferem vegetais pouco temperados, porque criança tem muita papila gustativa, tá? Eu tenho um filho que além de sentir muito o sabor, ele pega e ele cheira. Ai, gente, quero morrer de catapora. Porque é super chato, né? Daí ele cheira e fala: cheiro não é bom, não quero. Pronto. Né? Então, ele é um filho que ele já vai cheirar uma couve-flor, cebola, né? Rabanete, são alimentos que têm cheiro forte, né? Então, e até o gosto, tá? Então, pode não ser bem aceito, não tem problema, a gente vai partindo para outros, né? Nós temos uma variedade muito legal. Preferem alimentos crus, crocantes e coloridos. Então, os crus acabam indo melhores do que os cozidos. Adoram comer com as mãos, ainda adoram, tá? Então, às vezes eu percebo na minha casa mesmo, eu faço a salada, tenho o garfo ou o pegador da salada e que eles vão, não põe a mão na salada. Virei as costas, estou fazendo o prato do outro, mão na salada, né? Então, coisa cru, crocante, eles gostam bastante. E dicas, introduzir isso, mostrar, né? Hoje em dia as escolas estão fazendo muito e está dando muito resultado fazer horta com as crianças. Elas amam. Depois comer o que plantou na horta. Gente, que lindo! Levar as crianças à feira, né? Tirar um domingo, um dia aí para ir à feira. No supermercado, ir ao setor de hortifrutis com eles, não ir ao setor de bolacha, de biscoito, de Danone, ir ao setor de hortifrutis também, tá? Leites, carnes, ovos, né? Leites, queijos, ovos e carnes. Como que fica esse grupo aí para as crianças? Super importante, gente, a ingestão de leite, tá? Eu não sou contra o leite. A ingestão de derivados do leite, os queijos brancos, né? Os queijos magros, dá para cortar eles comerem com a mão, que é uma coisa que eu já falei que eles gostam bastante, tá? A questão dos ovos, claro, cozido, muito melhor, ovo mexido, às vezes até um omelete, né? É uma forma de eu introduzir também hortaliças nesse omelete, picadinhos. Em casa dá muito certo. Eu ponho cheiro verde, eu ponho, por exemplo, tomate, cenoura ralada no omelete. Vai que é uma beleza, amam, tá? As carnes
Também, né, introduzir as carnes, mas procurar, lógico, gente, é uma criança ainda. Tô pensando em crianças de 2 a 6 anos. Mas carnes cortadas em pedaços pequenos, em porções pequenas, carnes mais macias, né, mais fáceis de mastigar. Talvez por isso tenha tanto sucesso para algumas crianças a carne moída, né, pela facilidade que ela tem. Então, é uma dica também. Amam alimentos que podem ser consumidos com as mãos, tá? Como eu já falei para vocês. Amam essa ajuda na cozinha. Então, essa bagunça linda que vocês estão vendo aí, deles mexerem com comida, eles adoram. Às vezes até é difícil essa parte. Então, você tá fazendo o almoço, você tá preparando o almoço ali, seu filho vem, ai, posso ajudar? Não, mas quando é uma coisa que tem que pôr a mão mesmo, gente. Eles adoram. Esse dia eu estava fazendo esfirra de carne. Gente, até o Miguel não sabe não me vencer. Ele pôr a mão na massa mesmo. E depois eu dei uma bolinha da massa para ele enrolar aqui e virar a esfirra dele. Gente, teria ter um treco lá na minha frente. Ele eles amam fazer isso. Uma coisa que fica a dica aí, que às vezes dá muito certo com as escolas particulares, é de colocar no currículo aula de culinária para as crianças. Nossa, é sucesso total, tenho certeza disso. Alimentos preferidos, ó, cereais, eles gostam bastante. É interessante vocês tentarem, como pais, cuidadores e tal, introduzir para a criança a aveia. Nossa, um alimento tão saudável, sabe? E pôr às vezes no leite, no iogurte, no frio, fazer um mingauzinho de aveia, né? Mostrar a aveia para eles. Purê de batata é fantástico. Pães e biscoitos de polvilho, também pela facilidade que eles têm de comer com as mãos. Eu queria comentar, acho que a minha turma já ouviu essa minha história, mas eu gosto muito de falar porque ela dá ideias pra gente, ela abre portas pra gente. Uma vez eu fui no hospital acompanhar o meu pai e a gente tinha um restaurante lá que a gente podia pagar e almoçar lá. E eu já estava na área, já era formada e tal, mas eu nunca tinha visto, gente. Fiquei encantada. Daí a gente foi se servindo, daí eu vi uma cuba, um negócio rosa, maravilhoso. Aquilo lá, eu amo rosa, né? Fez um negócio em mim, daí eu li purê. Daí tinha uma colaboradora ali da cozinha, trocando as cubas, e eu perguntei para ela, falou assim, isso daqui é um purê de batata com beterraba. A gente moeu umas beterrabas e fez o purê junto. Gente, além de delicioso, aquilo estava lindo. Olhe como chama a atenção das crianças, né? Eu nem era criança e amei. Eu sou meio contra, isso é uma posição minha, tá? Quero deixar bem claro aqui com vocês. De, de ter esse conceito de esconder o que as crianças estão comendo. Sabe, essa coisa de querer camuflar, mas no sentido de esconder. Isso eu nunca fiz com os meus filhos, eu não gosto. Então, o purê tem essa cor porque a mamãe fez com beterraba. Coloquei beterraba no feijão, dá uma cor, né? E tá ali, e depois eu até amasso a beterraba um pouquinho para ficar uma coisa mais consistente para o Miguel comer. Ah, é a beterraba. Então eu não gosto muito de esconder, sabe? Eu gosto de contar o que eles estão comendo para conhecer, né? Para eles saberem e para aprenderem a tomar gosto, né? Mas esse purê de beterraba, esses dias uma outra aluna, uma aluna minha do primeiro módulo, também postou uma foto, né? Era uma aula de hortaliça que a gente estava fazendo virtual, online aí, e ela postou fotos de um bolo de beterraba. Que bolo lindo, gente. Porque ela cortava o bolo assim rosa. Rosa choque, assim. Um rosa assim, ó. Um rosa, rosa.
Gente do céu, coisa mais linda, né, de se fazer aqui com as crianças. Sugestão, uma coisa que dá muito certo, né? Eu trabalhei com merenda escolar por 4 anos. Nunca imaginei. E a merenda escolar lá era do município e ela pegava ali, eu tinha que atender desde a creche até o ensino médio. Então, as creches e tal, era tudo do município. E uma coisa que a gente via que era um sucesso com as crianças, tá? Eu não era mãe na época, era o prato único. Ou seja, aquela coisa em um prato só, né? Até pus aqui uma versão do super prato, tá? Um prato super nutritivo. Então, em um prato só, a gente compilar vários nutrientes. Então, tem aí, ó, exemplo, risoto de frango com legumes, uma sopa, um prato único, uma canja, macarrão com brócolis e ovos, torta, uma torta salgada de legumes, por exemplo, um purê, igual eu falei para vocês, as crianças gostam, né, dessa coisa meio misturada e talvez não tenha que comer várias coisas, elas, às vezes eu sinto que elas têm um pouco de preguiça de comer. É engraçado isso, né? Uma coisa que o adulto, não sei, eu nunca tive, eu até queria ter, mas as crianças, às vezes eu olho pro meu filho e ele mastiga, mastiga, mastiga. Ai, tá bom, mãe. Sabe aquela preguiça de comer? Eu acho que brincar é mais interessante, né? Tem bastante disso, então pode ser isso, tá? Bom, gente, vamos falar um pouquinho aí das preferências, né? Eu comentei isso já com vocês, mas eu queria comentar aqui, que cortou aqui um pouquinho, mas eu leio para vocês. Preferência por sabor doce, salgado, mas o do doce, como eu já comentei com vocês, é inato. Eu não preciso incentivar, essa criança tem mesmo essa preferência, então eu preciso até tomar cuidado com essa preferência, tá? Rejeita um pouco as coisas ácidas, então às vezes você quer fazer uma super salada temperada. Não adianta, gente. Eles podem rejeitar. Eu percebo que quando eu coloco uma pimentinha na comida, eu já sou criticada pelos meus filhos, pelas crianças. O adulto gosta, né? Eu gosto, meu marido gosta, mas às vezes eu percebo que eu coloco assim. O Miguel, ai, pôs pimenta, mas gente, foi um negocinho assim, ó. Mas uma sensibilidade, né, ao sabor incrível. Uma coisa que vocês não estão vendo aí, né? É evitar as coisas que tem o glutamato monossódico, porque vicia, tá? Então, uma das coisas aí é o macarrão instantâneo, aquele pozinho do macarrão, lixo, né? Não é para dar para as crianças comerem, tá? E rejeita os sabores azedos e amargos. Uma coisa que as crianças têm, né? E isso tem nome, isso é sério, isso é verdade, é o que a gente chama de neofobia. Fobia, medo, neo, uma coisa nova. Então as crianças elas têm uma rejeição de alimentos novos. Um medo, uma coisa assim, uma característica de não quero experimentar, não quero conhecer. E uma coisa assim de você vai oferecer um alimento e ela fala, ah, eu não gosto. Daí a mãe fala, mas você nunca comeu? Mas eu não gosto. Não é assim? Então, isso se chama neofobia, tá? Uma coisa super comum no pré-escolar. O medo é de experimentar coisas novas. Então, às vezes, você até pega, põe, o meu menino ele já cheira, assim, não gostei do cheiro, não quero, não vou gostar. Mas você nem comeu, filho, não quero, tá? Então, isso às vezes é uma coisa que cansa um pouco os pais, certo? Vou ser sincera para vocês, os pais, os cuidadores, né? Porque o que precisaria, o que, que precisa fazer, gente, para melhorar essa neofobia? Apresentar o alimento mais do que uma vez. Então, é uma coisa nova, esse alimento precisa deixar de ser novo. Vocês entendem? É novo, vi hoje, nunca vi. Mas se eu começar a ver todo dia, deixa de ser novo. Não é assim com o carro, né? Carro chegou, carro novo. Nossa, carro novo. Aquele cheiro de carro novo. Mas depois de uma semana,
15 dias, um mês na garagem. Ah, meu carrinho, tá nem aí mais, carro não é mais novo. Você já se acostumou com ele, né? É assim, o ser humano é assim. Então, olha o que fala. Às vezes, a criança só começa a gostar do alimento, não chorem, não fiquem bravos comigo, é a literatura que fala, depois de exposta de 12 a 15 vezes a esse alimento. E o correto, gente, olhe que dificuldade para os pais, para os cuidadores, para os profissionais aí da merenda, tudo mais. O correto é a gente apresentar esse alimento de formas diferentes. Hoje é cozido, amanhã é cru. Hoje é ralado, amanhã é picado. Hoje é com arroz, amanhã é sem arroz. Hoje é um bolinho, amanhã é numa torta, amanhã... Vocês entenderam? Diferente, de diversas maneiras. Para daí a gente chegar e falar assim, realmente, meu filho não gosta. Difícil, pessoal, muito difícil, porque a gente desanima, né? Como mãe eu falo, né? Se a gente dá uma vez, não quer. Tá bom, outro dia come. Dá outro dia, não quer. Hoje não tá bonzinho, não vai comer. Dá um terceiro dia, não quer. Ai, odeia beterraba. Pronto, falei, mais fácil. Só que eu apresentei 3 vezes só a beterraba. E já não quis, já não aceitou, eu já concluí que ele não gostou. Né? Nós, seres humanos, somos assim. Então, precisa lembrar, os pais precisam saber que existe essa neofobia e que ela precisa ser trabalhada, tá? Caprichos podem fazer com que o alimento favorito de hoje seja inaceitável amanhã. Então, capricho, uma graça, uma birra, toma cuidado. Ou que um único alimento seja aceito por muitos dias seguidos. Sabe aquelas crianças que falam assim, só quero comer isso? Pode ser um capricho, tá? Ela quer todo dia comer a mesma coisa. Às vezes tem um fundo aí, né, para chamar atenção, certo? O comportamento alimentar do pré-escolar tem bases bem fixadas e é determinado pela família, em primeiro lugar. Vamos retomar isso. Crenças, valores, tabus que muitas vezes vêm dos próprios pais e tradições, tá? Então também a gente tem que lembrar, né, de toda essa questão cultural por trás disso, certo? Que a família mesmo traz tabus, crenças, né? Vocês vão ter uma aula semestre que vem, que é TD3, onde a gente estuda tabu, crença, influência alimentar nas religiões. Tudo isso pesa, gente, certo? As práticas alimentares adquiridas por imitação ou por condicionamento seguem diretrizes com forte carga emocional, difíceis de serem modificadas. Então, aquilo que a criança aprendeu agora, certo? Que ela imitou alguém da sua família fazendo, que tem um condicionamento, ela foi condicionada a comer aquilo, tá? Ela tem uma carga emocional, uma coisa que fica e depois muito difícil de mudar. Então, tomar muito cuidado, né, com a introdução alimentar no pré-escolar. Bom, terminando quase já. Como que as crianças aprendem a comer? Então, eu coloquei assim para vocês. Processo de aprendizagem na alimentação da criança. Como que acontece esse processo? São, na verdade, 4 formas, tá? Processos de aprendizagem. Primeiro, sabor, sabor. O que é esse sabor, sabor? É o gosto do alimento. Devido à preferência inata pelo sabor doce, observa-se maior aceitação de alimentos desconhecidos quando estes estão associados ao açúcar ou alimentos adocicados. Então, é o sabor pelo próprio sabor. Então, a gente tem uma predileção, olha que palavra legal, uma predileção inata pelo doce.
Então, a gente nasce com isso. Então, tudo que tiver envolvido ao açúcar ou for adocicado, é fácil de aceitar. Então, é o sabor, sabor. Segunda coisa, que isso fica para a vida inteira. Para a vida inteira. Eu tô velha já, eu posso falar para vocês. É o sabor prazer. Eu como porque me dá prazer. Eu como porque eu lembro de um momento gostoso. Isso me faz bem. Eu como almôndega porque eu lembro da minha avó, eu adoro almôndega. Sabor prazer. Pela exposição repetida e mera exposição. Então, às vezes eu aprendi a comer aquilo porque eu vi várias vezes. Porque tinha na minha mesa várias vezes. Porque eu vi a minha mãe comendo. Porque eu vi o meu pai comendo, minha avó comendo. Então, é contato com o alimento. E eu já falei que é de 12 a 15 vezes, pelo menos, que esse alimento tem que ter contato, que a criança tem que ter contato com esse alimento. Então, às vezes, ela pode até não comer de primeira, gente, mas o alimento está ali. Está sendo exposto, está sendo visto pela criança, tá? E olha que legal, nutriente sabor, nutriente sabor. Então, é uma coisa de nutrição com sabor. É a repercussão fisiológica, então é uma resposta do organismo. Os alimentos mais calóricos, a consequência fisiológica é a saciedade. Então, o alimento calórico me sacia. Então, o meu corpo já entende que, nossa, me saciou, matou minha fome, fez bem para mim. Que é associada ao sabor, então, se tem um sabor gostoso, aumenta a aceitação. Por exemplo, feijoada. É gostoso. A criança come, sente saciedade, uma resposta fisiológica do corpo. Sacia essa criança. O sabor é bom. Pode toda semana ter feijoada, mãe, que eu adoro. Ela aceita bem, certo? Preferências por alimentos que têm mais calorias. Então, fica muito fácil a gente gostar de alimentos mais calóricos, tá? Porque é também uma resposta fisiológica do meu corpo. É uma coisa que me sacia. Então, que sacia meu corpo, que me nutre. Não tô falando que é uma nutrição sempre saudável, tá? Mas me nutre, né? Então, daí, o que acontece? Eu como, eu aceito, eu gosto, tá? Então, são as formas pelos quais a criança aprende a comer. Vamos recapitular? Sabor, sabor, simplesmente pelo gosto, e o gosto do doce é sempre top, né? Relevante aí. Sabor, prazer, como as coisas que me dão alegria, que me fazem bem. Sabor, eu aprendo pela exposição, né? Repetida, ou porque está ali, tô vendo, tem na minha casa, e pelo nutriente sabor. Dicas para reduzir a neofobia. Não quero, não gosto, mas nunca comeu. As criançadas fazendo careta, né? Coisa mais linda do mundo. Introduzir alimentos novos em contexto favorável. Em um momento de alegria, um momento gostoso. Contar uma história. Nossa, sabe, gente? É tão melhor. Eu lembro quando eu fui introduzir beterraba para os meus filhos. Nossa, eu contei toda a história da minha vida com a beterraba. E eu tinha uma história. Que eu não gostava de beterraba. Que a minha mãe fazia. Eu achava o cheiro da beterraba horrível. E que um dia eu fui morar fora de casa com uma tia e minha mãe falou: tudo que a sua tia colocar na mesa, Mara, você coma. Porque você está morando com sua tia e tudo que ela fizer é bom para você. Um dos primeiros almoços, o que minha tia colocou na mesa? Beterraba. E Mara aprendeu a comer beterraba e hoje em dia ama beterraba. Então, contar histórias, né? Fazer um contexto novo, deixar, olha, hoje nós vamos ter um alimento novo. Quer participar?
Quer aprender como é que faz? Quer ver como a mamãe vai fazer? Já tem dados que se esse alimento novo ele é introduzido com outras crianças, ele é mais aceito. Então, às vezes, um dia que tem os amigos na casa, os primos, se é uma criança que tem irmãos, os irmãos. Se ele for introduzido na presença da mãe, também é mais aceito, porque a criança tem aquela referência. A minha mãe come, então acho que eu vou comer também, sabe? É muito engraçado, né, gente? Mas é pura verdade. Repetir, repetir, repetir. Oferecer, oferecer, oferecer. De 12 a 15 vezes. Nunca mais esqueçam disso, certo? Dicas para favorecer o comportamento alimentar da criança. Participação ativa dos pais. Precisamos retomar essa participação, esse compromisso que os pais precisam ter, né, com a alimentação das crianças. A apresentação dos pais como modelo alimentar. Isso é complicado, né? Porque se o pai não come, vai querer que o filho come. Eu bebo refrigerante. Eu não consigo mais que os meus meninos mais velhos não bebam, porque eu bebo. Então, o que eu fiz? Só domingo ou sábado. O meu mais novo ainda não bebe, não se interessou, tem 5 anos, nunca experimentou. Continue assim, em nome de Jesus. Colocar os alimentos disponíveis ao alcance dos filhos. Isso é muito importante, eu adoro falar isso para os pais, isso dá muita resposta, gente, para nós, sabe? Assim, olha, quero que os meus filhos consumam frutas. Mas onde estão as frutas? Estão lá na gavetona da geladeira, lá embaixo, dentro de um saquinho, amarradinho, belezinha. As frutas precisam ficar num lugar acessível, visível. Eu chego na minha mãe, ela tem uma mesa assim, alta, que a gente senta com alguns banquinhos lá. E no canto dessa mesa, ela é bem comprida assim, e no canto assim da mesa ela colocou uma fruteira. Ela pôs uma cesta ali e as frutas ela deixam ali. Eles chegam na avó, eles pedem a fruta. Um quer comer banana, o outro quer comer maçã, o outro às vezes quer manga, o outro às vezes quer pera. Tem, sempre 3 tipos tem. Porque também vó é maravilha do mundo, né? Mas tá lá. Mas tá exposto, eles estão vendo, eles estão sentindo cheiro, eles estão vendo colorido. Então, deixar um alimento fácil. Às vezes a gente deixa um alimento super saudável, bem difícil, e um alimento que não é saudável, por não falar outra coisa, ruim, né? Numa gavetona fácil, que é só eles abrirem e pegarem. Então, cuidado, tá? E variedade no cardápio, né? Procurar variar, mostrar os alimentos, mostrar as verduras, mostrar os legumes. Pra gente encerrar, gente, dicas na hora do lanche, tá? Então, aqui dicas pra gente fazer a lancheira das crianças. Porque vocês, como futuros técnicos, como profissionais da saúde, podem trabalhar em escolas, podem ser responsáveis, né, pelo lanche de escolas particulares, podem trabalhar com merenda escolar e podem simplesmente só ser pais, só ter filhos, né? E tem essa preocupação aí com a hora do lanche. Então, ao invés de refrigerantes e suquinhos em pó, esqueçam isso. Sucos naturais, sucos integrais, sucos à base de soja, se eles gostam, polpas de frutas batidas. Ao invés de salgadinhos de pacote, salgados assados e não fritos, pãozinho de queijo, uma chipa assada, um pãozinho simples para eles comerem. Ao invés de bolachas recheadas, que só tem gordura trans, biscoito simples, pode ser salgado ou pode ser doce, biscoitos integrais, tem biscoitinho de aveia, aveia e mel, né?
Pode fazer um bolo simples. Eu conheço, vocês conhecem demais a Mariane, nutricionista, também professora de vocês, e acho lindo porque ela faz os bolos dela para suas filhas levarem de lanche para a escola. Então ela faz bolos naturais, não põe açúcar, põe banana, às vezes põe um melado, põe castanhas. E o que eu mais adoro é que ela faz para as meninas levarem, ela traz para o lanchinho da escola, sabe? Daí eu como os bolos. Deliciosos. Mas são opções, né, saudáveis, tá? A criança tá até comendo uma coisa doce, mas um doce saudável, um doce bom, tá? Ao invés de doces ou balas, ou pirulitos, tá? Frutas inteiras, ou se a criança achar que é muito pequena, não consegue ainda picar a fruta, fazer salada de fruta, fazer gelatina e pôr a fruta dentro da gelatina, né? Então são opções para essas crianças. Eu queria só comentar com vocês de uma de um episódio que eu tive com alergia alimentar. Uma vez o meu menino mais novo, esse que é pré-escolar, ele era mais novinho ainda e ele queria muito comer um fine. E a gente sabia que não era bom, mas ele queria, porque ele queria, porque ele queria. Graças a Deus, ele se curou disso, não come mais isso. Daí, na verdade, ele ganhou, os três ganharam. Era um fine daquele comprido, assim, bem colorido. Ele comeu, depois passou um tempinho, ele foi ao banheiro, gente. As fezes dele ficaram amarelas, amarelo, 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 igual post-it, assim, ó, super amarelo, assim, no vaso. Achei estranho, aí depois passou um tempo, fezes verde. Daí eu fui ver as fezes, fiquei horrorizada. Tirei foto, mandei imediatamente pro pediatra dele, né? Porque eu li, daí eu fui pesquisar o que eram as fezes verdes, daí podia ser um monte de coisa, podia ser coisa perigosa. Resumindo, gente, foi a alergia ao corante do fine. Esse menino começou a reagir, né? Diferente, o intestino dele não suportou esses corantes. Nossa, eu fiquei muito triste, né? Me senti muito mal, muito culpada, porque do mesmo jeito que eu falei com vocês lá no começo, né? As crianças não têm o poder inato, o poder de saber o que é saudável para elas. Então, daí nós conversamos com ele, mostramos, falamos, lembra, filho, como é que você ficou? Como é que você fez cocô? O que aconteceu com você? Então, é um alimento que não dá para você comer, Miguel. Não é bom para você. E ele entendeu. Às vezes a gente subestima as crianças, gente. A gente acha que as crianças não vão compreender, não vão aprender, não vão entender. E elas nos surpreendem de uma forma tão grande, sabe? Elas nos respondem, certo? Com umas atitudes assim incríveis, maravilhosas. Então é só começar, certo? Então hoje encerramos aí o nosso assunto sobre alimentação no pré-escolar. Agora que vai ficar difícil de vocês verem, né? O meu e-mail, mas todo mundo aqui já tem. E um tema muito gostoso, certo? Vem surpresas por aí. Também nós vamos ter atividades fazendo um pouquinho os cálculos, né? Para chegar nas necessidades nutricionais do pré-escolar. Então, um bom estudo para vocês, uma boa semana e aproveitem para se aprofundar e para estudar, né, nesse mundo maravilhoso aí das crianças. Voltaremos com a alimentação do escolar. Nossa criança vai começar a crescer, já está crescendo, né? E a cada semana aí uma fase nova da vida, tá bom? Um beijo, boa aula para vocês, bom estudo e boa semana. Fiquem com Deus.